E hoje o jogo vai trazer o tema, né, que é o transporte coletivo. Obrigada mais uma vez, Papa, pela presença aqui no programa. Por favor, Marcelo Galli, obrigada também pela sua participação. Eu acho que antes de qualquer coisa é oportuno a gente fazer um pouco um cronológico da história do transporte coletivo em Ribeirão Preto, para que as pessoas fiquem bem sintonizadas com o tema que está aberto aqui para o nosso debate. Voltando um pouquinho no tempo, Galli, nós tivemos aí a votação pela Câmara Municipal aprovando, né, o repasse dos 17 milhões, exatamente num tempo em que se alegava que com a pandemia, menos pessoas circulando, havia ali um déficit financeiro para fechar a conta, que o doutor Disseu já falou aqui de um desequilíbrio financeiro. Queria fazer uma pergunta, e é muito mais para instruir as pessoas que nos acompanham, sobre impasse de números. A gente sempre tem duas fontes, a própria Prefeitura via Transerp e o próprio consórcio. Vocês apresentam números dando a realidade do momento. Esses números são divergentes? Há conflito entre esses números apresentados entre a Transerp e o consórcio? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Dirceu, boa noite, Adriana, boa noite, vereador Marcos Papa. É um prazer poder esclarecer algumas dúvidas em relação ao nosso transporte coletivo. E nessa pergunta bem apontada em relação ao aporte para a Prefeitura com 17 milhões, realmente há uma diferença. Eles apontaram um valor que eles entenderam que era o déficit deles, e nós, por contrapartida, temos o nosso estudo, a gente tem que prezar pelo lado público e realmente conceder o que que a gente entende que se tivesse um déficit, compensar nesse período pandêmico que no contrato, a exceção da regra, eles abrem precedente para que tenha algum aporte. E algumas cidades ofereceram esse aporte e o prefeito de administração entendeu que deveria ser feito até para dar um respiro para que tivesse um transporte 100%, que a gente não vinha conseguindo fazer isso naquele momento, e a partir daquele momento conseguimos ofertar os ônibus todos para a população com 100%, evitando aglomeração, evitando uma série de problemas que estavam tendo em relação ao Covid. Então, naquele momento a gente entendeu que deveria ser feito, não do montante que eles requisitaram, mas um montante que fosse satisfatório para compor uma parte dos salários que eles estavam requerendo naquele momento, que a gente entendia que era pontual. Vereador, quando a Câmara Municipal aprovou o repasse dos 17 milhões, ela cumpriu uma das suas tarefas, que é aprovar ou não aprovar esse tipo de transação econômica entre a Prefeitura, né, e os seus momentos diferentes de parcerias. Um segundo momento de atuação do Legislativo é a fiscalização. Posterior ao repasse, que ainda não se totalizou, ainda tem uma parte, né, Galli, para ser transferido para as empresas, que é de que valor? Sim, eram 17 milhões, né, 5 milhões foi aportado na própria firma do contrato e mais 6 parcelas de 2 milhões, desde comprovado o déficit. Então, é até 2 milhões. Então, tem mais uma parcela em aberto ainda, que é dezembro. Se comprovado o déficit 2 milhões, pode aportar. Então, no total, foram repassados 15 milhões para o Power Urbano, de agosto até novembro. Tá. Então, em relação ao papel de fiscalização do Legislativo de Ribeirão Preto, houve esse acompanhamento desse repasse, do que o repasse, na verdade, ele era uma validade de uma afirmativa. Olha, vamos fazer isso, por isso precisamos desse repasse. Houve um acompanhamento do Legislativo? Sem dúvida, Adriana, e começando do ponto final, eu volto agora no que você começou. Esses 2 milhões que falta repassar para o pró-urbano, eu peticionei na Justiça dizendo o seguinte: o pró-urbano veio a público chantagear a Prefeitura mais uma vez, e é bom frisar, o prefeito aceitou mais uma vez essa chantagem inaceitável, dizendo que se não der mais dinheiro, eles não vão pagar o 13º dos motoristas, dos empregados. Então, eu peticionei na Justiça pedindo que a juíza bloqueasse esses 2 milhões e determinasse que fosse reservado para o pagamento do 13º dos motoristas, dos empregados do consórcio pró-urbano. Inacreditavelmente, a Prefeitura vai, no mesmo processo, dizer que o meu pedido era contraditório, que não se deveria reservar os 2 milhões para o pagamento do 13º dos motoristas empregados, porque isso poderia piorar a situação e colocar o sistema em colapso. Veja bem, o consórcio pró-urbano é parte desse processo. Ele poderia ir lá fazer essa manifestação. Nunca a Prefeitura ir lá dizer
que não deve se separar o dinheiro, segregar o dinheiro para pagamento do 13º. Isso com relação aos 2 milhões. É uma vergonha, é uma situação tão vergonhosa que chega a ser inacreditável, mas é isso que está peticionado e assinado pela Procuradoria do município. E eles trocaram o procurador, Adriana. Porque o ano passado, o Prourbano também bateu na porta da prefeitura para pedir dinheiro, e a procuradora experiente, doutora Nina Valéria Carlucci, fez um parecer lapidar, dizendo que não, que esse tipo de contrato de Ribeirão Preto é por conta e risco do concessionário, que não se deve fazer repasse. Isso a Procuradoria. Depois veio o pedido de 17 milhões e o prefeito mandou o projeto para a Câmara, como você disse. O que eu fui dizer lá no processo? Para quem que a prefeitura está mentindo? Ela está mentindo para o Poder Judiciário quando diz que esse modelo de contrato não deve receber repasse financeiro, ou ela está mentindo para os vereadores e para a cidade dizendo que precisa dos 17 milhões? Uma coisa ela falou em 2020, outra coisa falou em 2021. Nós fomos lá dizer isso no processo também. O Prourbano precisa, isso é determinação contratual, doutor Dirceu, pelas cláusulas 28 e 29, o consórcio Prourbano deve entregar o movimento contábil para a fiscalização da prefeitura. Ninguém sabe onde está essa movimentação contábil. A própria procuradora diz que, para fazer jus, deveria ser feito um estudo e os livros contábeis das empresas encaminhados aos fiscais fazendários. É o texto do parecer que a doutora Nina coloca. Isso não é feito, ou seja, a prefeitura é inadimplente em 2 cláusulas do contrato. Por que isso não é feito? Por isso que eles perdem as brigas nos tribunais. Nós, quando mandamos baixar o preço da tarifa de R$ 4,40 para R$ 4,20, um tanto porque isso não ficou provado, os custos. O outro tanto, segundo as palavras do voto desembargador, o decreto foi abusivo, ele foi abusivo e ilegal. Abusivo pelo percentual do reajuste e ilegal pela forma como o prefeito editou o decreto. Então, Adriana e todos que nos assistem aqui pelo Mentoria, nós estamos em cima disso. E a resposta, a pergunta, deve ser dirigida, sim, à Secretaria de Administração, que infelizmente não está aqui esta noite. Doutor Dirceu, o tema está no teu campo. Estamos falando de lei, de legislação. De contrato, de estabelecimento, de restabelecimento de equilíbrio financeiro. Eu queria... Adriana. Oi. Oi, Adriana, vocês estão me ouvindo ou não? Ouvindo bem, Chaim. Posso falar, Dirceu, desculpa, mas... Eu entender, mas sabe o que não estou indo chegar à conclusão? A doutora Anitta, claro, ela é contra fazer o repasse. Agora, por que esse Dirceu? Não estou entendendo. Quantas empresas esse país enfrentou problemas na pandemia, né? Todas, acho que vale. Agora, por que tem que fazer repasse? Qual é a lógica de fazer repasse, que é dinheiro público, uma instituição privada? Você tem alguma explicação para isso, Dirceu? Olha, no que diz respeito... Ela se manifestou contra, né, a doutora Nina, contra o repasse. Mas ela se manifestou contra em razão de não haver ainda um procedimento administrativo, né? Não é que ela é contra por ser contra. Na verdade, há até uma previsão contratual de que tem que ter o equilíbrio financeiro. E respondendo aí a pergunta, doutor Chaim, por que a prefeitura tem que fazer o repasse se houver a comprovação desse desequilíbrio financeiro? Porque é uma atividade da prefeitura. Quem é constitucionalmente obrigado a prestar esse serviço de transporte coletivo é a prefeitura. E ela faz ou por ela ou por terceiro. Em Ribeirão Preto, optou-se já há muito tempo de fazer pelo terceiro. Então, é um serviço de natureza pública prestado por uma empresa privada. A responsabilidade pelo serviço é da prefeitura. Essa é a razão de que muitos municípios fizeram também repasses ou encontraram outras alternativas para que as empresas de transporte coletivo não tivessem problemas. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Em Belo Horizonte, o ano passado, ela fez um adiantamento de compra de vale de transporte para os seus servidores, adiantou essa compra. São Paulo fez uma recomposição e fez pagamento, inclusive, por ônibus parados, para tentar manter o equilíbrio do contrato. Então, cada um buscou alternativas para que as empresas tivessem mais recurso financeiro. Aqui em Ribeirão foi feito isso.
Mas, aproveitando a sua pergunta e fazendo a extensão dela para o Gali, eu queria saber uma coisa. A Procuradoria se manifestou dizendo que não havia um procedimento administrativo, porque há um desequilíbrio financeiro no contrato. Se há, é preciso demonstrar, é preciso comprovar, é preciso saber se esse desequilíbrio existe e de quanto ele é. E aqui nós temos uma divergência de números, que a Adriana já apontou, que o Gali confirmou. O consórcio diz que tem uma nota, na última nota, dizendo que tem 36 milhões de prejuízo só no ano de 2020. A minha pergunta é, houve um processo administrativo onde isso ficou comprovado? Dirceu, teve um processo interno na nossa prefeitura, a Transep, que apontasse qual era o déficit realmente apontado pelo Pró-Urbano. A gente levantou 2 índices pontuais para levar esse custo: diesel e motoristas. Tinha outras, manutenções, pneus, a gente não levou em consideração nada disso. Porque a gente não sabe qual é o destino, porque a empresa trabalha tanto no municipal quanto no intermunicipal. Então, e é uma mesma empresa. Para não ter esse tipo de desconforto, pegamos apenas 2 parâmetros, o diesel e os motoristas, com valor arrecadado. A gente achou a gente tem uns especialistas na Transep que são engenheiros para fazer esse tipo de custo e chegou a um número por quilômetro rodado. Com esse número, a gente consegue mensurar mês a mês realmente qual que é o custo da empresa. Tá? Aí a gente tem o valor arrecadado e o valor rodado. Que muitas empresas do estado de São Paulo, que a gente visitou, que são operadores, arrecadadores da verba do consórcio e pagam pelo quilômetro rodado. A gente adotou a mesma forma de mensurar e chegamos num número X para o quilômetro rodado e a gente aplica isso mensalmente. Dando déficit, a gente aporta, não dando déficit, fica retido. Só que isso acaba agora em dezembro. A partir de janeiro não tem mais isso. Mas o número que a Transep chegou foi o de 17 ou foi o número de 36? De 36, mas ao longo da pandemia, desde março do ano passado. Não é o ano de 21, é o período pandêmico. Tá? Então, é correto afirmar, como o consórcio vem dizendo, que em 2020 ele teve um prejuízo de 36 milhões? Isso está correto? Não foi feito um estudo em relação ao ano 2021, porque foi feito um estudo em relação ao período pandêmico. Tá? E depois de aportado os 17 milhões, que vão ser finalizados a partir do mês que vem, não foi feito mais nenhum estudo. Foi feito apenas um estudo, aportaram 17 milhões, a administração entendeu que um governo que deveria aportar para que não entrasse em um colapso de 7 milhões, e não coube a Transep julgar o mérito do valor. A gente apontou, encaminhou para a prefeitura o valor que a gente entendia que deveria ser, ou que poderia ser, e a prefeitura aportou de uma forma de tentar dar um pouco de respiro ao transporte, mas que, em contrapartida, deveriam aprimorar alguns itens que não estavam sendo feitos de forma coerente, que é a eficácia da pontualidade, frotas na rua, distanciamento, higienização que não estavam sendo feitas, passaram a ser feitas. E, em contrapartida disso, a Transep começou a se encorpar em relação à parte de fiscalização, tanto que, antes disso, o vereador Papa sabe muito bem disso, que não tinha fiscalização nas ruas. A gente tinha 5 funcionários que fiscalizavam o transporte coletivo. E, assim, a trancos e barrancos, conseguimos aumentar isso para 16. Foi aí que ocasionou essas multas operacionais. E isso eu entendo assim como uma ajuda da Transep para o consórcio. Eu não vejo a Transep como um órgão que penaliza o consórcio. Eu oriento para que eles tenham condições de oferecer um transporte de qualidade e, em contrapartida, o usuário de quem migrou para outros ou de quem parou de usar o transporte coletivo ter a oportunidade de voltar. Mas desde que tenha qualidade. Porque se não tiver qualidade, quem vai usar o transporte coletivo? Então, é o mínimo que a Transep tem que fazer, é fiscalizar e, se não, orientar. E, se não for cumprido, penalizar. Tanto que já oneramos eles em mais de 450 multas hoje, no ano 2021, e eles estão, enfim, entendendo que só com qualidade que você traz o usuário. Quantas multas foram aplicadas em 2021? 493 multas. São 493 infrações que eles praticaram e, por isso, a Transep aplicou a multa. É Sim, isso? Só lembrando que essas multas são operacionais. Cabe à Transep fiscalizar e autuar. Essas multas revertem para o cofre da Transep. Tá? Essas multas têm um montante de R$ 122 mil. Tá?
em relação a essas atuações apontadas pela Transerp, e esse é um número que nossos agentes fiscalizadores do transporte apontam todos os dias, que não era apontado. Mas muito por conta de que eu consegui aumentar o número de efetivos nas ruas. Algumas infrações, o próprio GPS, o próprio sistema já me aponta, que é o desvio de itinerário. Todo ônibus tem um GPS, ele mostra o itinerário do ônibus. Todo ônibus tem um GPS que fala se ele atrasou ao ponto ou se ele adiantou também. Isso são infrações. O que eu aponto nas ruas são higienizações, são a manutenção dos pontos dos pontos de ônibus, dos terminais e lotação. São pontos que a gente aponta e penaliza. Para a gente finalizar a questão do dinheiro, ou finalizar não digo, porque isso não vai se finalizar aqui, né? Mas a notícia é que a pergunta deveria ser melhor direcionada para a própria prefeitura e não para a Transerp, mas infelizmente, como o secretário da administração não está presente, há uma notícia de que a prefeitura iria fazer uma licitação para a contratação de uma empresa especializada para que se fizesse uma auditoria para se saber se há ou não esse desequilíbrio financeiro. A Transerp tem alguma notícia sobre esse assunto? Não, a princípio não. O que está em finalização de estudo, para gerar um estudo, é o do equilíbrio. E se nos próximos dias já vai, se não tiver nenhum recurso apontado até o dia 25 agora, próxima quinta-feira, será aberto os envelopes, e então logo tem um vencedor desse estudo do equilíbrio, nós vamos tentar melhorar. O que eu falo que a Transerp deveria fazer é melhorar a adequação do sistema viário para que o transporte seja viável. O ir e vir do passageiro tem que ser com um tempo reduzido, o tempo de espera nos pontos de ônibus tem que ser reduzido, e para isso tem que ter melhorias no sistema. Sistema viário, sistemas de transporte com tecnologias novas, com tipos de modelos diferentes. A gente tem que pensar em inovação. A gente está buscando melhorias em outras cidades. Temos muito como exemplo Sorocaba, que é uma empresa que já tem o corredor de ônibus estrutural funcionando e operando muito bem. São José dos Campos é outra cidade de modelo, que eu falo que são todas no parâmetro de Ribeirão Preto, cerca de 700 mil habitantes. Eu tenho que me espelhar em quem está no topo. E quem está no topo tem que ser trazido a tecnologia para Ribeirão Preto. Se em algum lugar está dando certo, tem que dar certo em Ribeirão. Porque Ribeirão Preto é uma cidade de referência no interior do estado de São Paulo. Ela não pode levar baile de nenhum outro município em relação à qualidade do transporte coletivo. O Carlos Aparecido Macedo está participando do programa e ele disse o seguinte: temos que lutar pelo transporte público decente para Ribeirão Preto. O povo trabalhador merece respeito. Tem sido uma luta frequente sua, vereador, em brigar pela qualidade. Onde está o impasse? Onde está o problema? Ou onde é que está a solução? Adriana, é importante você levantar isso e todos que nos acompanham aqui responder ao Carlos com toda a razão. Faz 8 anos que nós estamos brigando por isso e há pelo menos 8 anos a população está desatendida na qualidade do transporte público em Ribeirão Preto, sofrendo em pontos de ônibus sem banco, cobertura e iluminação, sofrendo em período de pandemia, sofrendo em horário de pico, com superlotação dos ônibus. Adriana, eu vejo que o problema está mais lá atrás. Sabe aquele ditado popular que diz colocar remendo novo em pano velho? O prefeito Nogueira está colocando remendo velho em pano podre. Porque o próprio Tribunal de Contas condenou a licitação e esse contrato, dizendo que os dados que embasaram a licitação e o contrato são precários. Então, o contrato e a licitação foram condenados, a licitação e o contrato, pelo Tribunal de Contas. Mas isso foi feito lá atrás, assinado por uma organização criminosa. O que é estranho é o prefeito Nogueira se agarrar a isso e não inovar, como disse o Galli. Olha, citamos aqui a cidade de São José dos Campos, estivemos em visita em São José dos Campos. São José dos Campos contratou uma consultoria, a WRI, que entende de trânsito, de mobilidade, de calçada, de cidade. Porque tudo mudou realmente, a pandemia trouxe uma mudança, o Uber trouxe mudança, o aplicativo trouxe uma mudança sim. Agora, esses números não aparecem. O Galli fala de uma consultoria que está fazendo um novo traçado das linhas de Ribeirão Preto com base nas obras de mobilidade que estão sendo feitas. Essa consultoria que a prefeitura está contratando para falar do equilíbrio, por que só no 6º ano do governo do prefeito Nogueira? Porque 6 anos para tomar uma decisão, trazer a público esses custos,
Veja, hoje é uma questão de tecnologia da informação, de fácil solução. Por que cada linha não é um centro de custo? Quilometragem, horas trabalhadas, custo, encargos trabalhistas, diesel, pneu, depreciação da frota. Por que nós não temos isso na ponta do lápis? Para a hora que o Prourbano vier dizer de desequilíbrio econômico-financeiro, o prefeito poder responder. Porque só de falar em colapso, só de falar em desequilíbrio, já é um escândalo. Nós estamos banalizando essa palavra que o consórcio Prourbano traz na praça, de que há desequilíbrio, que haverá colapso. Não pode banalizar. O prefeito precisa vir a público e desmentir. Por quê? Porque transporte público é serviço essencial. Não pode um consórcio vir a público dizer isso com um estudo que ele contratou. Ele contratou um estudo da FIP, tá bom, mas é um estudo contratado por ele. A prefeitura tem que ter os números dela, assim como a Câmara também deveria ter. E é por isso que há anos estamos recomendando um concurso para um controller, um auditor econômico-financeiro, para que o Legislativo também tenha uma opinião. Senão fica essa briga na Justiça, que é o que está tendo agora. Então, o problema está lá atrás. É uma situação complexa. O prefeito deve, sim, ter na ponta do lápis se há desequilíbrio ou não. Se houver, é erro dele. Porque já no primeiro e no segundo ano, o prefeito deveria intervir nisso. Não pode haver desequilíbrio. E é importante que os nossos espectadores entenderem, nós estamos numa multiplataforma também, né? Isso. É importante os nossos espectadores entenderem que o modelo de contrato de Ribeirão Preto não admite repasse. Ah, mas São Paulo repassou, Curitiba repassou, Belo Horizonte. Sim, o contrato lá admite isso. No fim das contas, há um acordo para permitir o repasse, para que o sistema não entre em colapso. Agora, o prefeito vai ficar assistindo isso até quando? Quando vai contratar, colocar os fiscais da Transerp que estão sofrendo? O Galli está aqui. Nós provamos na CPI que o consórcio Prourbano descumpre cláusula contratual de pagar os 2% à Transerp, para ela ter uma boa equipe de fiscais, porque ele disse que está sendo bitributado. E eu perguntei ainda, como presidente da CPI, perguntei para o representante do consórcio, se o senhor sabe que o ISS é uma coisa e a taxa de gerenciamento é outra, é que tem esse nome taxa, mas não é cláusula. Se o senhor sabe que são coisas distintas, por que o senhor vai na justiça alegar bitributação? Está na ata da CPI. Mas, vereador, na sua está na ata da CPI, ele respondeu para fazer caixa. Na sua opinião, ele confessou que está induzindo a justiça a erro. A prefeitura é réu ou vítima nesse processo? Do contrato em si? Réu. Herdou um contrato condenado pelo Tribunal de Contas, herdou um contrato condenado à licitação e o contrato pelo Tribunal de Contas. E se agarra a um contrato que já não faz mais, não tem mais como existir. Então, já que é o chefe do Poder Executivo, que mês a mês ele tenha na ponta do lápis o que está acontecendo. Ou que venha a público desmentir o Prourbano, que já que descumpre contrato, o próprio contrato dá essa condição do chefe do Poder Executivo romper. Eles estão descumprindo o contrato. Se você se perdeu em algum momento desde o começo do programa, vamos te lembrar que esse contrato mencionado várias vezes pelo vereador Papa foi assinado em 2012, né, e está em vigor até o momento e tem vida, né, até 2032. É comum nesse modelo de gestão, doutor Disseu, contratos com um espaço de tempo como esse de 20 anos? É comum, esse tipo de serviço exige muito, né? Você tem que montar todo o operacional da empresa, a empresa tem que se instalar no município, então não é uma coisa muito simples. Depois até gostaria que o vereador Papa, que esteve lá em São José e fez referência, porque São José dos Campos é uma cidade com 730 mil habitantes, estamos, portanto, aí com uma semelhança de população de Ribeirão Preto. São José dos Campos fez uma licitação agora em 2021, fez todo um processo com o apoio da Fundação Getúlio Vargas para chegar a esse processo, a essa licitação. E eu gostaria de ouvir um pouco o que o vereador Papa possa nos trazer dessa experiência lá, de São José dos Campos. Mas antes, vereador, só para a gente ainda voltar aos números, né? Estou preocupado com isso, porque eu estou vendo que daqui a pouco nós vamos ter, como tivemos durante a pandemia, embora ela não tenha passado ainda, né? Greve de transporte porque não se pagou o 13º. Então, ambos já falaram o seguinte, a prefeitura fez um repasse, mas esse repasse está dividido em parcelas,
E o Marcelo Galli, que é o superintendente lá da Transerp, fez uma observação importante. Repassa-se esse dinheiro se ficar comprovado que há um déficit. Para que a gente possa ter uma noção, não vamos fazer aqui nenhuma auditoria contábil no programa, mas como é que está a situação hoje do transporte? Porque lá atrás a alegação não tem passageiros. Passageiros a pandemia tirou passageiro. Isso voltou. Isso tem uma tendência de melhora para o mês de dezembro, porque a preocupação é que o transporte não pare. A verdade é que a grande preocupação é essa. Porque acho que réu mesmo nessa história toda, né? Réu no sentido de sofrer consequências é o usuário, né? A penalidade sempre cai naquele que depende do ônibus, né? Exatamente, Dirceu. É importante comentar que, na época da pandemia, no auge dela, essa demanda nossa, que era antes da pandemia 200 mil passageiros dia, chegou a ser 50 mil. E hoje, com a volta das aulas, a melhora da pandemia, enfim, várias melhorias que foram acontecendo, esse número já chegou a 140 mil. Então, nós estamos ficando próximo do que eles estavam ofertando isso antes da pandemia. A gente espera ainda que hoje, voltando à aula presencial municipal em 100%, esse número aumente um pouco mais. Mas, eu volto a falar, não é só isso. É pensar em melhoria. Conseguimos implantar agora, de forma incisiva, já como forma de teste, 20 ônibus das linhas convencionais com Wi-Fi gratuito para os usuários. Então, assim, a gente está avançando, estamos fazendo o teste, fizemos um teste já com ônibus elétrico de maio a agosto, temos as conclusões, começamos um teste agora com superarticulado a diesel, também com ar-condicionado e também com Wi-Fi, gratuito para quem for usuário do transporte coletivo. Isso manifesta o interesse do retorno do usuário e até possíveis novos usuários, desde que a linha adeque a satisfação da origem ao seu destino. Então, eu vejo como a Transerp vai ajudar o transporte coletivo dando subsídio técnico e não aporte financeiro. Eles têm que ter isso bem claro com eles, que já foi feito isso esse ano, virando a chave em janeiro. Eles vão ter agora um estudo para o equilíbrio, que reza em contrato a cada 5 anos ter esse estudo. Esse estudo vai entrar parte da prefeitura, parte do consórcio. Isso vai entrar em alguma hora, faz uma mistura e vai sair um relatório. Esse relatório vai apontar algumas coisas. Esses 17 milhões também, vale até falar que vai entrar na conta. Aportou num período que estava precisando, estava necessitário naquela época, mas agora esse entra como negativo para eles. Então, assim, foi feito, melhorou, as condições dos ônibus melhoraram, porque a gente reflete isso. O que reflete para a Transerp? Reclamações. Os números de reclamações diminuíram, aí a gente teve já, logo que teve esse aporte, a gente já subiu para 100 mil passageiros. E foi aumentando gradativamente, 110, 120, aí as reclamações, viu, Papa, eram pontuais. E a gente tinha que solucionar naquela hora, naquele momento. Solucionava com reuniões de itinerário, de linhas, de mudanças de itinerário, e passava-se um período, adaptava-se aquilo lá, o usuário voltava a usar o transporte e vinha outras reclamações. Então, a gente tem que sempre lógico, a reclamação do usuário é sempre bem-vinda. A gente tem que levar em consideração todas as reclamações, não só da imprensa, de meios de comunicação, mas do usuário. A gente não descarta nenhuma das reclamações, porque a gente apura. E é fato que cada período que a gente adapta uma rede, os usuários voltam, isso volta de novo a inchar, que isso que é bom para o Pro-Urbano, é isso que eles têm que entender, que é bom para eles. A gente vai estruturando conforme vai tendo condições, tendo demanda do usuário. Essa é a função da Transerp, ajustar conforme a necessidade. Vereador, responder, por favor, a pergunta do doutor Dirceu, a respeito da sua experiência no município. Bom, São José dos Campos é uma cidade modelo para a gente, porque a população é muito parecida, o PIB também, eles têm um PIB de 38 bi, nós temos um PIB de 34. Temos um PIB menor, mas a nossa arrecadação é como a deles, o nosso orçamento para 2022, 3 bilhões e meio, 3 bilhões e 700, idêntico ao de São José dos Campos, que tem um sistema de transporte público exemplar. Não só o transporte público,
O prefeito lá é aficionado por tecnologia da informação, ele tem base de dados para tomada de decisão. E lá, então, nós encontramos, nessa visita técnica que fizemos, acompanhando o Instituto Ribeirão 2030, visitamos São José dos Campos e pudemos perceber que lá eles têm uma Secretaria de Mobilidade Urbana. Essa Secretaria de Mobilidade Urbana terá, então, a gestão dos pedestres, né, das calçadas, então, de todos os modais de transporte. O pedestre, a ciclovia, o transporte público e o trânsito, também o trânsito de cargas, de transporte. Lá há uma Secretaria de Mobilidade Urbana. Aqui nós estamos atrasados. Na reforma administrativa desse ano, por minha sugestão, a Secretaria de Planejamento criou uma divisão, uma chefia de mobilidade urbana, que está se esforçando para fazer um trabalho em conjunto com a Transerp, que cuida de trânsito. Então, nós percebemos lá, e o senhor mencionou bem, doutor Dirceu, houve a contratação da Fundação Getúlio Vargas. Se eu não me engano, a WRI, que é uma fundação internacional que cuida de mobilidade, também participou desse estudo, para entender essa complexidade que se transformou o transporte público no Brasil, no mundo, no período de pandemia e no Brasil. Ocorre que a nossa população está desatendida. E é isso que eu vejo que o prefeito está ausente da cidade, não de hoje, mas nessa questão do transporte público, ele está fracassando. Ele é o chefe do Poder Executivo, ele tem que ter os dados nas mãos para tomar decisão. Porque o consórcio pró-urbano diz que o contrato está ruim para ele. O povo está sofrendo, reclamando que está ruim. Para quem que está bom esse contrato? Para ninguém está bom esse contrato. Então, no aditamento desse contrato, numa nova licitação de preferência, que deve ser feita, no meu entendimento, não dá mais. O prefeito está pondo pano velho, remendo velho em pano podre, não é nem remendo novo em pano velho. Precisa ser feito novos estudos que embasem uma licitação e um novo contrato. Só assim nós teremos segurança de um transporte público que atenda às necessidades da população. E que o sistema de reclamação, como disse o Gali, não fique a cargo do pró-urbano. Quem atende o telefone hoje quando o usuário quer reclamar é o pró-urbano. Primeiro não atendia 0800. Forçamos a ter o 0800. Mas é o pró-urbano que atende. Aí tive que fazer uma lei obrigando a publicar a relação de reclamações. Reclamações recebidas pelo pró-urbano. É verdade que há um espelho junto à Transerp, mas não pode. Não pode o prestador de serviço ser aquele que se fiscaliza na questão das ligações. E que está dando um calote, hoje os números já apontam 14 milhões. Não sei se o Gali tem números mais atualizados. 14 milhões dos 2% que eles não pagam, induzindo a justiça a erro, dizendo que é bitributação. Em 2019, o saldo dos cartões, o cartão do usuário, aquela pessoa que comprou uma pequena motocicleta, aquela pessoa que mudou, aquela pessoa que fugiu do transporte público ruim de Ribeirão Preto, em 2019, os números oficiais apontavam para um saldo de 21 milhões de reais. Não sei os dados de hoje. Onde está essa dinheirama toda? Vamos atualizar Só esses aqui dá números. 35 milhões. Vamos atualizar esses números, vereador, mas vamos fazer aqui um bem bolado com o pessoal que está em casa e está escrevendo, né, de várias partes, trazendo até fotos da realidade dos ônibus de Ribeirão Preto. Mas quero ler aqui a participação da Marcinha, Marcelo Gali, exatamente para você. Ela diz o seguinte, ó, aproveitando, quero fazer uma pergunta para o Gali, porque ninguém consegue me responder. Falando que merecemos qualidade do transporte público, essa é a foto que eles estão mandando sobre o fato dos ônibus, inclusive, estarem enferrujados. E ela diz o seguinte, as pessoas do Jardim Pedra Branca dependem de transporte público, mas não têm. Eles precisam de uma atenção especial. Os moradores do Jardim Pedra Branca não têm ônibus, dependem de van de hora em hora, isso durante a semana. Nos finais de semana, sábado e domingo, isso não acontece. A alegação é que ônibus não entra no bairro e os ônibus escolares, porque podem entrar, e é grande também. Eu protocolei no 0800, como fui orientada pela Transerp, e até hoje nada. O que a gente pode responder para a Marcinha em relação ao bairro Pedra Branca, superintendente? Adriano, o que eu posso responder é que a gente vai monitorar isso aí a partir de amanhã e se tiver alguma irregularidade, já apontar e se for o caso, penalizar. Isso é a função nossa, é isso que eu disse agora há pouco. É super importante a participação do usuário. A gente tem uma limitação de fiscalizadores na Transerp
que era pouco, mas ainda é insuficiente. Então, a gente conta com esse 0,800, ainda mesmo que, como o próprio Papa já apontou, mesmo que do próprio consórcio, tão logo a gente vai, esse mês, virando o mês de dezembro, a gente vai finalmente lançar um aplicativo da Transerp para o transporte coletivo, que tem a possibilidade até de você fotografar. Então você fotografa, aponta a linha, se quiser se identificar, identifica, se não quiser se não identifica, mas vai ser realidade porque ela tem a possibilidade de você filmar ou fotografar. Então isso aí vai ser da Transerp, não vai ser mais de pró-urbano. Vai ter redundância no pró-urbano com 0800, mas nós vamos ter um próprio aplicativo, que é hoje todos os usuários do transporte, ou a grande maioria, tem acesso à internet. Mesmo que a gente não tenha hoje o Wi-Fi em 100% da frota, eles têm condições de acessar. Então, acessando a plataforma da Transerp, ela vai identificar a linha, identificar o motivo que ela tá apontando naquela intervenção e, se possível, fotografar ou filmar. Nós temos outra participação, é da Elaine Pereira. Ela diz o seguinte: boa noite, sobre a manutenção dos ônibus e a idade da frota. Já vi pneu de ônibus estourar em frente à Santa Casa. Foi um susto. Tem um acompanhamento do ônibus? Vocês fazem a troca, né, exigem a troca em tempos periódicos determinados? Isso a gente visitou, tanto uma quanto outra. Eu, particularmente, fui junto também para fazer a vistoria em relação a isso. Lógico que a gente faz periódico. Eles têm, uma empresa faz manutenção externa e a outra empresa interna. Eles têm a própria rotina de manutenção da frota do ônibus. Isso pode acontecer, não sei se deve ser alguma exceção, enfim, vale também o apontado pela usuária. O fato é que a gente tem que intensificar isso para que cada vez mais fique evidente a nossa função como gestor público. Temos que dar serenidade ao transporte, é o que a gente quer e é o que eu almejo para os próximos 3 anos ainda que falta de gestão, para que a gente consiga pôr de pé o contrato e realmente oferecer um transporte de qualidade. O Vitor Hugo Vieira diz que pode não ter, na verdade ele é bem incisivo, ele diz assim: as reclamações diminuíram ou as pessoas já estão exaustas de reclamar. Então, quer dizer, é um outro jeito de ler os dados, né? A sugestão aqui do Vitor. Eu como usuário, eu como gestor público, me põe no lugar do usuário. E talvez um 0800, como o próprio Papa falou, não seja suficiente, porque eu não sei qual que é a morosidade para você implantar uma reclamação. E com o aplicativo, com o celular, todo mundo usa hoje. É basicamente como você fosse postar uma foto em um Facebook. Você bate a foto, põe o itinerário, põe o motivo e envia. Isso vai chegar na base de dados nossa e a gente vai ter que pôr em prática a reclamação, verificar a veracidade da reclamação, primeiramente, antes de tomar atitude, e tendo veracidade, porque vai estar fotografado ou filmado, temos que atuar. O que esse usuário comentou aí em relação à frota, a gente tem que apontar que o consórcio está irregular com relação à idade média da frota. Isso já foi enviado que é a obrigação da Transerp fiscalizar e a administração sancionar. É isso que o Papa também pontua muito em relação ao contrato, que é parte da administração. A gente fiscaliza o contrato, mas quem faz a gestão é a administração. E a gente apontou esse erro na idade da frota, que é a idade média que reza em contrato, e esse número está superior ao limite. Então, a gente caminhou isso à administração e ela notificou ao consórcio com as medidas cabíveis. Então, a Transerp já fez a parte dela. Cabe à administração agora sancionar, notificar e cobrar. O Gali está nos dando uma notícia que o consórcio é inadimplente no contrato. Se a frota está vencida, aliás, o consórcio pró-urbano deu como garantia lá no processo esses ônibus de frota vencida. Ou seja, essa garantia está na iminência de virar pó, né? Então, a administração não toma providência, o problema está lá na Secretaria da Administração. Eu queria só, eu acho que eu posso fazer pergunta para o superintendente também, né? Queria só aproveitar o Gali aqui. Faz uma para o superintendente, porque depois eu tenho uma para o doutor Disseu. Eu quero aproveitar o Gali aqui e saber, o pró-urbano está pagando essas multas, esses 122 mil, pagaram? Ou está dando chapéu também, que nem na taxa de gerenciamento? Desculpa a gíria. O Papa, essa realmente eles pagam. Eu não sei se por ser menor valor,
A gente, toda e qualquer multa tem o mesmo prazo de recurso, cabe recurso, mas, enfim, como o sistema é espelhado pelo próprio consórcio, não cabe. Cabe dar o prazo, mas os recursos do ano 2021 foi 100% indeferidos. 100%. Então, dos 122 mil que eu apontei que gerou, é o valor que gerou essas multas, 108 mil já estão nos cofres da Transerp, tem 3 mil que está com o boleto a vencer e ainda 10 mil que é no prazo do recurso. Então, esses valores, Papa, graças às atuações que a gente vem fazendo, a gente consegue retribuir para o usuário em pagar o salário do funcionário que a gente conseguiu contratar. Então, isso reverte para o próprio transporte. Mas veja bem que na Fundação Getúlio Vargas, vereador Papa, e trago essa informação aqui, só para que isso fique registrado na memória de ambos que vão cuidar desse assunto, supondo que amanhã venha uma licitação nova aí, a Fundação Getúlio Vargas apontou o seguinte: essas multas pouco valem, porque os valores são inexpressivos pelo montante que se fala. Nós estamos falando aqui em milhões e o total de 490 multas são 100 mil reais. E a Fundação Getúlio Vargas indicou um exemplo da cidade de Londres que resolveu inverter a situação para colocar o seguinte: ao invés de multar, ela incluiu a pontualidade na viagem como fator determinante para fazer a correção da tarifa. E, se não houvesse a pontualidade, você diminui, portanto, o que a empresa vai receber. E, a partir daí, isso resolveu o problema, porque a pontualidade entrou no custo para eles, ao invés de entrar como punição. É uma atitude, acho que, bastante inteligente. Sem dúvida. E o Galho está trazendo uma boa notícia aqui, né, gente? A questão de você ter um aplicativo para mostrar o problema que está acontecendo. Porque no gabinete são centenas de reclamações por e-mail, pelas mídias sociais, e a pessoa manda foto, manda filme. Muitas delas já encaminhamos para cá, foi exibida aqui no Mentoria, no jornalismo da TV Tati. Então, hoje, a Transerp disponibilizar um aplicativo para o usuário, no qual ele possa manifestar a sua indignação, o atraso, a lotação, o ônibus quebrado, ou as imagens como mostramos aqui, ônibus enferrujados, é mais uma evidência de que os ônibus que transportam a população de Ribeirão Preto estão ruins. E agora a bola de novo está com a Secretaria da Administração, que precisa ter mais pulso com as empresas de ônibus. Essa alegação de que a pandemia reduziu o número de passageiros, o usuário sabe que também reduziu o número de ônibus. Vereador a lotação Papa, continuou. Vamos tentar mais uma conexão com o Chaim Zaia, por favor? Ele está conosco agora ao vivo. Chaim, boa noite de novo. Oi, Adriano, está dando para ouvir agora? Ouvimos sim. Eu estou de perto, eu vi o Papa dizendo que a administração teria que de fato se manifestar lá, mas o secretário não vem. Aliás, é um chocado, e não o secretário da administração, o pessoal do consórcio, até a gente tem maior respeito, se fizeram um contrato ou não, a população não pode sofrer. A minha pergunta é a seguinte: esse contrato, então, quando não paga a conta, a prefeitura que tem que cobrir. Quer dizer, isso. E quando dá isso, é feito de forma de empréstimo, como é que funciona isso? E até porque a iniciativa privada não vai entrar também ele entra para ter finalidade ativa. Como é que funciona esse contrato de seu? Eu ainda tenho muita dúvida com relação a isso. Isso é geral no Brasil? É só aqui em Ribeirão? Olha, o problema de transporte coletivo, doutor Chaim, é algo muito sensível, muito sensível. O vereador Papa fez uma... Vou trazer um exemplo aqui. O vereador Papa trouxe o exemplo de São José dos Campos. São José dos Campos fez uma licitação, fez uma tarefa de casa muito bem feita, com essas assessorias. As audiências públicas tiveram um modelo diferente, não foi uma audiência pública onde eles dizem, na audiência pública vem um reclamar e vem outro defender, então fizeram uma audiência pública para colher do usuário quais eram as efetivas necessidades para implantar como condição do processo licitatório. Ribeirão tem 354 ônibus, se eu não estiver enganado, depois o Galho vai me corrigir aí. Lá em São José dos Campos já tinha 389 e agora vai passar para ter 557 veículos, não são ônibus que eles vão fazer um misto de veículos.
Mas veja o senhor, com tudo isso, apenas uma empresa entrou no processo licitatório. Eles não conseguiram atrair empresas, porque ao colocar alguns condicionamentos na licitação, as empresas surgiram. Porque, como o senhor bem disse ao longo de todos os programas que falamos nisso, as empresas, por evidente, elas entram porque elas querem ter lucro. E isso é legítimo. Isso é algo que está legalmente sustentável. Então, se ela tem o lucro é dela. Isso, se é essa pergunta que o senhor estava me dizendo, agora, não pode ser um lucro abusivo. Exato. Não pode ser um lucro abusivo. Porque quem paga essa conta é o usuário do transporte e, via de regra, é a população que menos tem dentro do contexto de riqueza da cidade. Agora, há um equilíbrio financeiro, isso também não se pode negar. O equilíbrio financeiro do contrato tem que ser mantido, porque isso é cláusula contratual, né? Então, aí o senhor diz, bom, então se teve prejuízo, agora precisa saber, e o Galli já fez essa observação aqui importante, é preciso entrar na empresa para saber se tem prejuízo mesmo. Eu vou dar um exemplo para o telespectador que está nos acompanhando aqui. Eu posso comprar um parafuso na loja por 1.000. Se a empresa de transporte, não estou dizendo que acontece isso, mas a Transerp precisa saber o seguinte, o parafuso que a empresa de transporte coletivo comprou custou 1.000, que é o que se paga aí, ou ela pagou 1.500? Então, o detalhe da fiscalização contábil vai chegar a isso, a auditoria precisa chegar nisso. Por que é que a empresa teve prejuízo? Porque há uma má gestão, e aí Ribeirão não pode pagar pela má gestão da empresa, se é que houve má gestão. Então, esse estudo, para se saber e trazer isso, os fatos precisam ser trazidos. O vereador Papa já há muito tempo, em todos os programas que ele participa aqui do Mentoria, ele vem insistindo com isso. É preciso demonstrar os fatos, é preciso que a gente conheça os fatos, para saber quem tem razão. Não é omitindo que nós vamos descobrir quem é que tem razão nessa história. E é isso, doutor Chaim, que ao longo desses 2 anos que o Mentoria vem trabalhando esse tema, que a gente não consegue ter essa informação adequadamente. E concordo com o senhor quando diz, importante que a empresa de ônibus estivesse aqui hoje para que ela pudesse dar a sua versão, para que ela pudesse demonstrar. Ela diz que tem 36 milhões de prejuízo, então faça a demonstração, diga aqui para o nosso público que ela tem 36 milhões de prejuízo. A Secretaria de Administração tem erros e acertos, vamos ver quais são os erros e acertos nisso. A ausência de informação nesse assunto traz um grande prejuízo para todos nós, para que nós possamos fazer um juízo de valor adequado do que está acontecendo. Só para retomar São José Eu estou aqui em São José dos Campos, eu vou procurar, inclusive, tentar entender como funciona isso. De novo, como você disse, nada contra o consórcio, pelo contrário, eu acho que sou do bem, se eu realmente... Mas eu ouvi esses dias, o prefeito mandou uma notícia que vai ter Wi-Fi em todos os ônibus, mesmo, Papa? Bom, o prefeito está falando que sim, Chaim. Agora, acho que quem pode dizer isso com mais segurança é o Galli, se existe uma determinação para isso, se o contrato vai ser aditado para todos os ônibus, ou se é um que ele está dando de exemplo de como poderia ser, como deveria ser, inclusive, hoje. De qualquer forma, as pessoas que estão participando do programa estão colocando um pouco até a questão de... Eles já anunciam os problemas. Eles já fazem a comunicação dos problemas. A falta de resposta ao anúncio dos problemas não está deixando o público que está participando aqui hoje das nossas várias redes motivados de que novos canais de denúncia, novo sistema de agilidade de denúncia venha resolver os problemas deles. E aí eles acabam fazendo comentários como esse. O problema maior sempre foi não acreditar na população. Aqui quem está dizendo é o Carlos. Sempre denunciamos. E agora vem com essa situação de encaminhar para a Transerp, para nós é que vamos fiscalizar, eles estão colocando. Não é a Transerp que tem que fiscalizar, né? Quer dizer, é como se a gente não soubesse que o problema está aí, está esperando eles anunciarem. E, de fato, todos nós já sabemos que o problema já está aí. Não é, superintendente? Eu até entendo a reclamação do usuário aí, pode ser pertinente, mas não é a reclamação como um contrato como um todo, seriam pontuais. Esse aplicativo vai servir para uma pontualidade de alguma evidência que aconteceu como exceção. O contrato em si, quem reza a fiscalização é a Transerp. De forma alguma eu estou me esquivando de fiscalizar.
A gente fala que ele poderia nos ajudar a evidenciar o contrato, ajudar usuários com alguma potencial falha do sistema de transporte. Então, não é que a gente está se isentando, não. Muito pelo contrário, a gente quer enfatizar essa fiscalização, essa melhora no sistema viário, essa melhora nos sistemas modais de transporte, tanto que, já citamos aqui algumas vezes São José dos Campos como exemplo. Hoje pela manhã, às 8h30 da manhã, eu tive uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, o seu Paulo Guimarães Júnior, que nos recebeu muito bem, e já conseguimos de imediato uma visita, uma segunda. Eu já fui em São José dos Campos por 2 vezes, mas um pouco pela área azul, um pouco pelo operacional, e agora por contrato. Então, nós vamos para São José dos Campos, na quarta-feira, amanhecemos lá, para ver realmente o que eles fizeram de melhorias contratuais. Eles estão em licitação ainda do operacional, eles estão eles que tiveram uma possibilidade de prorrogar o contrato, que finalizaria o ano passado, o meio desse ano, e se estender até que tivesse um vencedor. Então, eles estão no processo licitatório da operação, do financeiro, que lá é separado. A bilhetagem é uma concessão, a operação é uma outra concessão, então eles fatiam isso. Não é um pacote só de uma concessão. Isso que é o legal. Eu acabo tirando isso do consórcio, trago para a prefeitura e eu controlo. Acaba o que está em jogo? Né? Uma revisão de contrato? Um repasse real ou não? O que é que está em jogo de fato? O estudo do equilíbrio. Isso vai pôr na mesa o que vai ficar para o consórcio e o que vai ficar para a prefeitura. E o que, no frigir dos ovos, resumidamente falando, o que vai ficar para o consórcio é operar o ônibus. Quem vai controlar toda a finança, quem vai controlar a bilhetagem, quem vai controlar os terminais, os abrigos e tudo, tem que ser a Transerp. E qual é o nível de satisfação da Transerp em relação à qualidade do transporte coletivo de Ribeirão Preto? De 0 a 10, eu posso falar que está 7 pontos. Eu preciso melhorar muito. A função do gestor é melhorar e pensar em melhorar. Nós viemos de um período pandêmico muito grave, que eu não pude fazer muita coisa em relação a isso. Assumi em janeiro. Então, são várias intempéries que aconteceram que não tive forças ainda, nem financeiras, porque no período pandêmico eu não pude nem atuar em relação às multas. Não tive arrecadação. Vou virar o ano com déficit financeiro. Se a prefeitura não aportasse, subsidiasse a gente em parte do salário, não teríamos condições de trabalhar. Ok, Chain. Ô, Gali, Adriano, só vou falar para o Gali, olha, eu ouvi você falar em multa umas 5 vezes. Multa. Não é isso que interessa para o usuário. O que interessa para o usuário é que a coisa funciona, né? Multa ou não multa. Mas eu estou aqui em São José dos Campos, como eu te falei, eu vou procurar me informar melhor, saber como é que funciona, até porque o SBT daqui de São José dos Campos pertence ao Grupo Tati. Eu vou procurar me aprofundar para ajudar. Agora, Dirceu, deixa eu te propor, vamos insistir para que o consórcio e o próprio secretário da administração venha no próximo programa, que eu quero fazer com eles, junto contigo, a Adriana, que também venham o Papa e o Gali, para a gente, de fato, resolver esses assuntos aí, porque esse é um assunto que nós temos que falar mais. Não dá para ser dessa maneira, não. Não tenha dúvida, concordo plenamente com o senhor, até porque a participação deles iria enriquecer o nosso telespectador para que ele tivesse as informações e ele, enquanto usuário do sistema, pudesse compreender melhor a realidade que ele está inserido e fazer as suas avaliações, né? Só complementar o Chain, a gente falou assim, excessivamente em multas aqui, porque não foi atuado. Isso porque não vinha sendo feito e agora vem sendo feito. É muito por conta disso. Mas eu acho que, embora o Dr. Chain tenha razão, eu mesmo falei, mas eu acho que isso é ponto positivo para a Transerp. Porque quantas multas foram aplicadas no passado? Veja, a média de multa é mais de uma multa por dia. Quer dizer, então, efetivamente, você não fiscaliza todos os ônibus e todas as viagens. Então, você imagina se todos fossem fiscalizados, quanto seriam essas multas? Por essa amostragem, já há um indicativo de que o serviço não anda bem, né? Perfeito. Em outubro foram 250 reclamações, né? E na CPI do transporte, isso é uma mudança de atitude dessa nova gestão da Transerp. Na CPI do transporte não havia sequer um procedimento interno que nós pudéssemos analisar as multas, o direito de defesa, as punições, as autuações. Doutor Dirceu, só para ver a mais similaridade com São José dos Campos, nós temos em Ribeirão 357, eles 389,
e eles estão indo para 545 ônibus no novo contrato. O contrato terminou em fevereiro de 2021. Agora eles contrataram essa consultoria que, junto com a prefeitura, realizou 3 audiências públicas, 24 reuniões públicas, com mais de 700 pessoas participando, milhares de visualizações. Olha a complexidade de um trabalho que deve ser feito para prover uma cidade desse porte de um bom transporte público. Gente, é o mínimo. Porque não é uma questão de ciência mais, não é uma questão de descobrir a cura para uma doença incurável. É a questão de uma cidade ter a administração de um sistema de transporte público que atenda a população. É isso que nós estamos exigindo. O Ribeirão Pretano paga tarifa em linha com grandes cidades brasileiras, mas tem um serviço muito ruim. É isso que se trata. Agora, em relação a uma suposta paralisação de um não pagamento de 13º, até onde vai a responsabilidade do consórcio, até onde vai a responsabilidade da prefeitura? Às vezes dá a impressão de que a prefeitura está refém desse contrato, está refém desses números deficitários. Como é que vocês estão se preparando para esse embate que está muito próximo? Porque quem já pagou uma parcela do 13º, está faltando uma outra parcela? Ou quanto isso tudo pode estar sendo usado para fragilizar a relação financeira entre a prefeitura e o consórcio? Que tipo de leitura a gente pode fazer aqui e o pessoal de casa também dessas informações mais recentes, superintendente? Eu entendo que esse repasse finaliza em dezembro e os funcionários têm por obrigação receber o 13º. A Transerp nem a prefeitura tem por obrigação aportar ou ser conivente com esse tipo de nota que o Prorbano acabou apontando há 15 dias atrás, falando que entraria em colapso por conta de 13º de funcionário. Isso a gente não tem que entrar nem no mérito. É obrigação do consórcio honrar com os funcionários. Ponto. E agora, falando em relação às melhorias, é realmente o que eu falei. Se o contrato está ruim, o gestor tem que trazer para fazer com que fique satisfatório. E é isso que eu quero ver o modelo de São José dos Campos, para que, se for realmente um sistema que dê condições de transporte com qualidade, como o Papa já colocou também, com novas... São José dos Campos comprou, nos últimos dias, se não me engano, 22 ônibus elétricos para colocar nas linhas. O mesmo que a gente testou. Inclusive, o que eles testaram lá antes de fazer a aquisição foi o que a gente testou aqui. Então, a gente está em busca de melhorias. E se não é física, é em contrato. O que eles estão fazendo lá de melhorias para que a gente possa deixar o transporte coletivo de Ribeirão Preto satisfatório. Se hoje é ruim para bom, eu quero o melhor. E o prefeito pontua muito isso, para que seja bom. É um dos tripés do prefeito na segunda gestão dele, social, transporte coletivo com qualidade e zeladoria. Isso é o que a gente vai trabalhar nos próximos 3 anos. Mas vamos tentar explicar um pouquinho para o pessoal de casa o que significa essa palavra colapso. O colapso significa o quê? Acordar um dia de manhã e não colocar os ônibus para circular, fechar definitivamente a parceria entre prefeitura e Prorbano. O colapso significa mais uma ameaça financeira ao executivo, ao legislativo e um repasse. Que leitura a gente pode fazer, e principalmente o usuário do sistema de transporte pode fazer, da palavra usada pelo consórcio colapso? Adriana, essa é uma palavra que eu não entendo como colapso. Uma vez que lá atrás, na pandemia, estavam transportando 50 mil passageiros dia, com reclamação absurda dos usuários, com aglomerações absurdas do transporte, e hoje, com essa crescente de demanda, com um aporte de 2 milhões mensais, falar em colapso, sinceramente, a Transerp entende que não tem discussão em relação à palavra colapso. O que eu tenho é que melhorar as condições para que, como eu falei, o sistema viário, as redes tenham atrativo para os usuários. Apenas isso. A gente tem, como técnico que somos, dar condições para que o transporte seja bom. Agora, em colapso, eu não entendo colapso porque os números provam o contrário. O ano passado, que poderia estar aí realmente falar em colapso, ou o começo desse ano em colapso, até poderia concordar, mas com os números crescentes que nós estamos vendo, como eu falei, hoje voltou às aulas presenciais da educação municipal em 100% presencial. Isso leva a aumentar o transporte coletivo, o número de passageiros. Tudo isso leva a receita a melhorar. E o itinerário é o mesmo.
Então, aumenta a demanda, o quilômetro rodado continua sendo o mesmo, ou seja, o IPK aumenta. Tá, então estou tentando entender possibilidades. Ok, a prefeitura não vai fazer nenhum segundo aporte e eles estão dizendo que sem o segundo aporte pode não ter pagamento de 13º e eventual colapso, que é uma palavra que a gente está deixando sob júdice aqui, porque está difícil de entender. Eles insistem em fazer o serviço e não entregar com qualidade. A Transep faz a fiscalização e faz os apontamentos. Onde isso vai parar? A palavra-chave é o equilíbrio do contrato, que a gente está trabalhando em cima disso, que vai sair nos próximos dias, e nesse equilíbrio vai apontar o que cabe ao consórcio e o que cabe à prefeitura. Essa é a palavra-chave, que vai mudar o transporte coletivo de Ribeirão. Se vai onerar o consórcio, não sabemos ainda, porque tudo isso leva um estudo que ele vai ser iniciado talvez no meio de dezembro, e tem até 6 meses para finalizar. É um estudo complexo, que demanda tempo, demanda técnica, demanda leis, demanda várias coisas. Então, esse estudo de contrato vai ser o que vai virar a chave. E neles eu tenho que levar o melhor para Ribeirão. E nele eu tenho que tirar um melhor do estudo para usar em virtude do usuário. Se eu vou ter que assumir alguma coisa, que a Transerp assuma. Mas que assuma com o intuito de trazer melhorias. Eu não posso deixar que o contrato reza algumas cláusulas, mas que não são cumpridas. E como o Buchaim bem falou, e vira multa. Eu não quero multa, eu quero qualidade. E é isso que a gente tem que fazer. A mudança é essa. A equipe do Mentoria foi ouvir, né, o sindicato dos motoristas e a gente confere agora o que eles têm a dizer a respeito dessa questão. Vamos lá. Eu quero lembrar aqui que várias cidades do Brasil, o transporte é subsidiado. Ribeirão não tem subsídio. Foi feito um repasse aí de 17 milhões parcelado para as empresas que não se consta como subsídio. Há várias cidades, como Sorocaba, por exemplo, a tarifa é R$ 5,90. A prefeitura paga todo mês 50% da tarifa lá, entendeu? Para que o transporte consiga evoluir. Aqui em Ribeirão não. Ribeirão, as empresas não têm esse subsídio. Cabe aí à prefeitura, os técnicos da prefeitura, fazer o seu estudo, elaborar e ver onde está a falha, entendeu? E procurar corrigir, para que a tarifa também não aumente. Porque se aumentar a tarifa vai prejudicar muito a população e o transporte como um todo. Chance de greve, qual é para os próximos dias com essa possibilidade de atraso no pagamento do 13º salário dos motoristas? Não, nós não antecipamos nada, né? Por enquanto só está se falando. Lógico, o sindicato está atento, os trabalhadores estão atentos. Se houver atraso no pagamento, a gente vai tomar as providências, entendeu? Não posso dizer se vai ser uma greve, se vai ser uma paralisação, mas o sindicato vai comunicar aos trabalhadores o que está acontecendo e que nós vamos tomar as providências cabíveis no momento certo. O Igor Lorenzato Rodrigues, ele faz uma observação aqui que eu gostaria de trazer. Ele lembra, e com muita propriedade e razão, que esse valor que se repassa para as empresas, desde que haja um desequilíbrio financeiro do contrato comprovado, é preciso entender que esse desequilíbrio ele tenha nascido de um fato que não tenha sido possível de ter previsão quando o contrato foi feito. Ele lembra aqui com propriedade, né? Não é uma má gestão da empresa que leva a desequilíbrio financeiro. Se a má gestão da empresa existe, se houver essa má gestão, isso é um ônus dela e ela que arque com o ônus. Uma outra coisa, se o valor proposto na licitação não era adequado, não é depois com esses reajustes que você vai recompor isso. Para deixar claro, para que haja desequilíbrio financeiro, é preciso que tenha acontecido um fato que não era previsível para as partes e que esse fato, tendo ocorrido, trouxe esse desequilíbrio que precisa ser recomposto. Isso é o desequilíbrio que o Igor lembra bem e com propriedade, não é? Mas, Galho, eu queria fazer uma pergunta até para que a população possa se sentir amparada pelo poder público. Vamos imaginar um cenário ruim que a gente não quer que aconteça, né? Mas usando a palavra que está repetida às vezes aqui sendo usada, do colapso. Que mecanismo a Transerp tem para, numa situação dessa, de colapso, o que a Transerp faz para manter o serviço e o usuário poder ir e vir na cidade de Ribeirão Preto? A Transerp, mesmo
apontado como está denominando colapso, a gente tem que fiscalizar e fazer com que eles atendam a população de forma como um todo. Eu não vejo outra saída, igual eu comentei, se eles não melhorar o sistema, não melhorar a qualidade dos ônibus, não melhorar o itinerário, não melhorar a frota, isso não vai atrair novos usuários. Só vai atrair novos usuários se você tem um bom serviço. E um bom serviço feito, o boca a boca dos usuários acaba atraindo mais novos usuários, e essa demanda tende a crescer e, quem sabe, no futuro próximo, voltar aos 200 mil. A entrevista que foi apontada com o sindicato é outra cidade que nós também visitamos, que é Sorocaba, que é um exemplo de transporte coletivo, com qualidade, com pontualidade, que não tem hora para o transporte, ele tem frequência. Ele é tipo um metrô, ele tem frequência, ele não tem um horário para o ônibus passar, ele tem frequência. Porém, para isso, a prefeitura tem o poder da arrecadação e ela remunera por quilômetro rodado a concessionária. Só que, sendo positivo ou negativo, quem arca com isso é a prefeitura. Se o custo deu 10, eles arrecadaram 8, eles vão pagar os 10. 2 milhões sai do cofre da prefeitura. Mas isso lá foi uma determinação do prefeito para que tenha 100% de qualidade. É incrível o sistema. Eu fiquei realmente satisfeito. Só que eles, inclusive no período noturno, não diminuem a frota. Isso aí eu acredito que seja um pouco a falha. A gente tem que sempre procurar os pontos bons de cada cidade e colher e trazer o que é bom. Todo lugar que a gente vai, a gente vê um ponto bom. Mas também vê coisa ruim. Isso é um desperdício, por exemplo. Eles têm pontualidade dos 10, 15 minutos religiosamente cumpridos da manhã até a noite, sendo que não tem demanda. A gente participou lá e viu o ônibus vazio. Entendeu? Então, assim, acho que é gestão. Trazer um pouquinho de Sorocaba, um pouquinho de São José dos Campos, um pouquinho de outras cidades e trazer para Ribeirão. E tirar um pouco do consórcio essa parte de gestão de terminais, gestão de pessoas e trabalhar na operação do ônibus. Deixa o que o restante a gente toca. Se ele não tem condições de gerir isso, nós temos. Vereador Papa, com constância, você tem ocupado o lugar na imprensa, nas suas redes sociais, mesmo na tribuna da Câmara Municipal, para colocar em pauta o tema do transporte coletivo. Mas eu queria pedir a sua análise do Legislativo, o quanto o Legislativo está antenado a esse problema e preparado para interagir, se for o caso. Bom, Adriana, se só me permita voltar um pouquinho, o Gali foi bem suave quando respondeu ao Dr. Dirceu, aliás, a você mesmo, quando disse se acontecer, né, essa chantagem que o consórcio pró-urbano. No meu entendimento, se isso acontecer, o prefeito tem que intervir. Ele tem que parar de dizer que o problema não é com ele, é sim com o chefe do Poder Executivo. Se chegar a acontecer esse escândalo de uma paralisação, prejudicando quem precisa de ônibus para trabalhar, o prefeito, tardiamente, mas deverá intervir. Quanto ao Legislativo, Adriana, nós nos dividimos por áreas na Câmara Municipal. Então, eu sou presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana, tem vereador presidente da Comissão de Segurança, eu também sou de Meio Ambiente, tem vereador na Educação. Então, nós nos dividimos nas comissões permanentes por temas e vamos nos dedicando, nos aprofundando por esse tema. Por isso que hoje eu posso conversar com Ribeirão Preto com bastante conhecimento com relação aos problemas do transporte público. O que falta para a Câmara Municipal, não só com relação ao transporte público, é ter sim uma controladoria, ter profissionais concursados na área de finanças, na área de contabilidade, de preferência 2, para que todo o balanço da prefeitura seja auditado e que, inclusive, nesse caso, possa ter as contas, né? Porque o que a prefeitura está tendo, o suprassumo da incompetência dessa administração, é não saber fazer conta de mais ou de menos. Não sabe ou não quer fazer. A gente falava isso no primário, né? Conta de mais e de menos. Não sabe ou não quer fazer? Porque a gente não está falando de um problema insolúvel. A Adriana disse, várias cidades têm bons exemplos. O Gali disse, doutor Dirceu, eu citei exemplos aqui. Então percebe a energia que nós estamos gastando, eu pelo menos há 8 anos, apontando inquérito parlamentar, convocação, documento, ata, processo no Poder Judiciário, gastando uma energia tremenda para ter uma resposta que a gente não tem. Se amanhã cedo, bem cedinho,
o intrépido jornalista Correia Júnior subir as escadarias do Palácio Rio Branco e perguntar: prefeito, o consórcio pró-urbano cumpriu os investimentos que o contrato determina? O prefeito não sabe. Porque a administração passada entregou, o consórcio fala que cumpriu, que fez os terminais, não todos. Por que não todos? Cadê o terminal central? Por que não todos? Ah, porque a ex-prefeita mandou eu fazer coisas que não deveriam ser feitas, que não estavam no contrato. Onde está demonstrado isso? Nas contas do pró-urbano. E da prefeitura? A prefeitura não tem. Aí o Poder Judiciário já está nomeando o 6º perito que recusa essa tarefa de auditar, quando o chefe do Poder Executivo pode dizer o seguinte: ele tem um funcionário de carreira na Secretaria de Obras que vai dizer o seguinte: olha, essa obra que você entregou, eu recebo por tanto, porque a tabela é tanto para o serviço público. Não adianta colocar preço que não existe. Mas o prefeito se nega a dizer, cumpriu ou não cumpriu os investimentos? Vai concordar com o pró-urbano ou vai apresentar os números da prefeitura? E isso acontece até hoje. Então ficou essa complacência quando o consórcio pronuncia essa palavra, desequilíbrio. Mas desequilíbrio teve algum fato? Teve a pandemia, mas e antes? Ele está alegando desequilíbrio desde antes. Qual é o fato? A prefeitura tem que vir a público e dizer que o consórcio está errado. Vereadora, se o prefeito não disser, quem vai dizer? A Hélida Souza está sendo bem objetiva na pergunta dela. Ela diz o seguinte: a Câmara será capaz de aprovar outro repasse? Diga, vereador Papa. Se depender de mim, não. Claramente não. Porque, inclusive, aquele outro de 17 milhões, não há um documento assinado por uma autoridade da Secretaria da Fazenda. Há um resuminho lá. No meu entendimento, um resumo até apócrifo, com informações que você não pode dizer que é oficial. Porque nenhuma autoridade da Fazenda assinou. Há desequilíbrio ali, há um estudo de impacto econômico e financeiro. O que isso representa para a Prefeitura, esses 17 milhões? Nenhuma autoridade da Fazenda assinou esse documento que viria a instruir o processo de votação. Então, se depender de mim, não. Superintendente Marcelo Galli, a porta da Prefeitura está aberta para receber mais uma solicitação de repasse financeiro para o pró-urbano? Eu acredito que não. Se tiver alguma intervenção com relação a isso, será negada. Eu não entendo que isso é bem-vindo. Até isso lá em maio, junho, quando teve essa decisão de pensar num projeto de lei para aprovar esse aporte que foi feito para o pró-urbano, talvez sim, hoje não. Os números, como eu falei, os números mostram que não. Eu não entendo que há necessidade de ter um novo aporte, um novo equilíbrio momentâneo para sanar problemas de sindicato, problemas de funcionário, problemas de 13º. Isso aí é simplesmente problema do pró-urbano. A sua tese ficou bem clara ao longo do programa. Melhorar a qualidade do sistema do transporte coletivo para que as pessoas voltem a usar o transporte coletivo. Mas essa sua tese se sustenta quando a empresa que realiza o transporte coletivo está dizendo que não tem recurso? Se sustenta por um simples motivo. Tirando atribuições, como eu falei, do consórcio, trazendo para a prefeitura, administrar e gerir, e como também fez São José dos Campos. Ele fez a aquisição do veículo e emprestou como comodato para que o transporte, para o consórcio usasse. O consórcio não vai apenas operar o sistema, como eu disse, é o que eles sabem fazer. Gestão, eu tenho um receio, eu não posso afirmar, mas é uma coisa que a gente tem que fazer, até para dar transparência para todos, e é o dever do gestor público fazer isso. Então, a São José dos Campos não foi comprado pelo consórcio. A gestão da prefeitura comprou, fez a aquisição do bem e disponibilizou de forma de comodato para que use o bem, mas que o patrimônio é da prefeitura. Isso é uma melhoria, isso é a mudança de modelo de transporte coletivo. Então, a gente busca a melhoria nos modelos que dão retorno positivo. Tem ponto negativo, São José? Tem. Fizeram aquisição sem ter o contrato de concessão. Puseram a carroça à frente dos bois. Mas eu tenho que ver o que é bom. Aquisição. Então, eu não vou te dar R$1, eu vou te dar o bem que é nosso, você usa. E quem que vai colher os frutos? O usuário. Dirceu, a gente tem um contrato X que vai até 2032 e a gente já concluiu aqui, não só nessa, né, Galli já esteve conosco outras vezes, o vereador Papa também, outras pessoas da prefeitura já debateram conosco a fragilidade da formatação desse contrato. Nós temos uma flexibilidade anunciada pelo superintendente de aprender com exemplos exitosos, aqui citamos Sorocaba, São José dos Campos, a revisão do contrato
contrato é alguma coisa tranquila de se fazer sob o ponto de vista judiciário? Eu tenho comigo o seguinte, sou defensor do contrato, já disse aqui várias vezes, se houve desequilíbrio, tem que recompor o equilíbrio financeiro, porque isso é cláusula contratual. Mas o contrato, ele estabelece e impõe cláusulas para as duas partes. Eu já ouvi do vereador Papa aqui várias vezes que muitas das cláusulas não foram cumpridas pelas empresas porque não fizeram o que estava no contrato. E essa justificativa que ele repetiu aqui, que foi já dita algumas vezes na cidade, eu não cumpri porque a prefeita anterior me pediu que fizesse outras coisas. Mas isso está no contrato? Se não está no contrato, não está no mundo do direito. Então, se fizeram por conta deles, por risco deles. Isso não pode ser alegado agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque se formos para uma disputa judicial, e aqui antes da disputa judicial, vou relembrar as palavras do vereador Papa. Se eles não estão contentes, e se o usuário não está contente, se eu não estou contente, acho que é fácil, né? Todos nós estamos descontentes e vamos romper o contrato. Não me parece adequado a gente pensar em aditamento desse contrato. Eu estou com o vereador Papa, que acho que a melhor solução é fazer uma licitação. Porque o superintendente da TANSEP trouxe aqui o modelo de São José dos Campos, né? Lá eles separaram. Não sei se o telespectador ficou bem atento, mas veja, lá quem vai fazer transporte coletivo vai operar os ônibus da prefeitura. Então, na verdade, a prefeitura está contratando o quê? Está contratando um operador de ônibus, porque o ônibus é dela. E quem vai cuidar do bilhete? Ela. E quem vai cuidar do ponto de ônibus? É uma outra empresa. Eles separaram o transporte coletivo lá em 3 temas. E cada empresa vai assumir temas diferentes. Um dos assuntos é a operação do ônibus. Será que esse modelo não é realmente um bom modelo a ser seguido em Ribeirão Preto? É isso que o superintendente da TANSEP está dizendo, que vai fazer uma visita para trazer para a gente. E eu queria, nesse final de programa, já trazer, eu acho que a boa notícia do programa de hoje. Daqui a 6 meses, ou vamos dizer, no final do primeiro semestre do ano que vem, nós vamos ter um relatório que vai nos trazer um raio-x do transporte coletivo de Ribeirão Preto, e a partir dele, que novo transporte coletivo teremos em Ribeirão Preto. Ainda que são 6 meses que a gente tenha que esperar, mas já é uma luz no fim do túnel. 1h30 depois de iniciado o nosso programa, com certeza o tempo não foi suficiente para a gente esclarecer todos os pontos. A ausência do secretário de administração, André, nos deixou aqui sem algumas respostas que são importantes. A não participação do representante do consórcio pró-urbano também não nos permitiu ver o outro lado, não que ambos não tivessem sido convidados. Portanto, conforme já disse o titular do programa, Chain Zay, ainda está aberta a nossa pauta. Havendo chance, oportunidade